6. Da formação, da suspensão e da extinção do processo. Título 1. Da formação do processo. Artigo 312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Todavia, a propositura da ação só produz, quanto ao réu, os efeitos mencionados no artigo 240, depois de for validamente citado. Título 2. Da suspensão do processo. Artigo 313. Suspende-se o processo. Inciso 1. Pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. Inciso 2. Pela convenção das partes. Inciso 3. Pela arguição de impedimento ou de suspeição. Inciso 4. Pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas. Inciso 5. Quando a sentença de mérito. Alínea A. Depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua objeto principal de outro processo pendente. Alínea B. Tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova requisitada a outro juízo. Inciso 6. Por motivo de força maior. Inciso 7. Quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo. Inciso 8. Nos demais casos que este Código regula. Inciso 9. Pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa. Inciso 10. Quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 1, o juiz suspenderá o processo nos termos do artigo 689. Parágrafo 2. Não ajuizada a ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte. Inciso 1. Falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor, ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 e no máximo 6 meses. Parágrafo 2º. Inciso 2º. Falecido o autor, e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor, ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Parágrafo 3º. No caso de morte do procurador, de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinará que a parte constitua novo mandatário no prazo de 15 dias, ao final do qual extinguirá o processo sem resolução de mérito, se o autor não nomear novo mandatário, ou ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu, se falecido ou procurador deste. Parágrafo 4º. O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 ano, nas hipóteses dos incisos 5 e 6 meses naquela prevista no inciso 2. Parágrafo 5º. O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no parágrafo 4º.
Parágrafo 6º. No caso do inciso 9, o período de suspensão será de 30 dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar, que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. Parágrafo 7. No caso do inciso 10, o período de suspensão será de 8 dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante a apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. Artigo 314. Durante a suspensão, é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição. Artigo 315. Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a Justiça Criminal. Parágrafo 1º. Se a ação penal não for proposta no prazo de 3 meses, contado da intimação do ato de suspensão, cessará o efeito desse, incumbindo ao juiz civil examinar incidentemente a questão prévia. Parágrafo 2º. Proposta a ação penal, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de 1 ano, ao final do qual aplicar-se-á o disposto na parte final do parágrafo 1º. Título 3 da extinção do processo. Artigo 316. A extinção do processo dar-se-á por sentença. Artigo 317. Antes de proferir decisão, sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o ofício. Parte especial. Livro 1 do Processo de Conhecimento e do Cumprimento de Sentença. Título 1 do Procedimento Comum. Capítulo 1 Disposições Gerais. Artigo 318. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei. Parágrafo único. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução. Capítulo 2 da petição inicial. Seção 1 dos requisitos da petição inicial. Artigo 319. A petição inicial indicará: inciso 1, o juízo a que é dirigida. Inciso 2, nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoa jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Inciso 3º, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Inciso 4º, o pedido com as suas especificações. Inciso 5, o valor da causa. Inciso 6, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Inciso 7, a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Parágrafo 1º. Caso não disponha das informações previstas nos incisos
2. Poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Parágrafo 2º. A petição inicial não será indeferida se a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2, for possível a citação do réu. Parágrafo 3º. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2 deste artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Artigo 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Artigo 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.